segundo vídeo aqui da série de estudos sobre o final dos tempos. E hoje eu vou falar sobre os sinais do final do mundo. Olha, tem coisa cabulosa aqui, hein? Então assista até o final. Segure-se na cadeira aí para você não cair de costa. Fala pessoal, aqui é o Wesley Araújo do canal Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia. E sem delongas aí, vamos para a segunda parte, o segundo estudo aqui sobre essa série do final do mundo. Beleza? Já vai se inscrevendo aqui no canal, aqui, curtindo, comentando, compartilhando, ativando as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então, hoje eu vou falar aqui sobre os tão falados e conhecidos sinais da volta de Cristo, do final do mundo. A Bíblia diz que aquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, exceto o Pai. Está lá em Mateus 24, 36. Mas Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos deixou sinais registrados na sua Escritura, na sua Palavra, para que nós pudéssemos ler, observar e perceber quando esse dia estivesse próximo, estivesse chegando. Muitos dos sinais que eu vou falar aqui já aconteceram ou estão acontecendo nesse exato momento. Mas eu não quero assustar vocês aqui ou criar pânico, beleza? E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Alguns dos sinais estão relacionados a fenômenos da natureza ou por consequência dos atos humanos que interferem na natureza também. Uma das coisas que tem se falado muito, há muito tempo, é sobre o aumento do nível das águas do oceano devido aí às consequências do aquecimento global. Já se projeta um grande desastre até o ano de 2050, se Jesus não vier até lá, né? Onde ilhas e cidades costeiras inteiras ficarão totalmente submersas embaixo das águas do oceano. Isso aí é teoria de conspiração. No ano de 2017, um bloco de gelo gigantesco, ou iceberg, lá da Antártida se desprendeu do continente e ficou à deriva, está à deriva no oceano. O problema é que ele tem 6.000 quilômetros quadrados. E como vocês podem ver no comparativo da imagem, ele é maior ou quase do mesmo tamanho que muitas ilhas. Se você quiser pesquisar sobre isso depois, é só você colocar no Google Iceberg A68. A68, você vai ver que o que eu estou falando aqui realmente é verdade. Por que é A68, eu não sei. Foi os cientistas que deram esse nome aí. Esse aquecimento global ele é causado principalmente pela emissão de gases na atmosfera por nós, seres humanos super inteligentes, né? Olha que maravilha. Como o dióxido de carbono e o gás metano, né? Que são alguns gases poluentes que saem das indústrias, dos veículos e principalmente da queima de combustíveis fósseis, no caso o petróleo e seus derivados. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. O planeta Terra ele possui fora da sua atmosfera o que nós conhecemos como a camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Só que o que acontece é que essa camada ela vem sendo atacada constantemente pela poluição, por nós. E por isso ela está diminuindo, está se destruindo, se desintegrando, criando buracos gigantescos na camada de ozônio. Isso aí todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Não é eu que estou falando aqui nenhuma novidade, né? A Wesley trouxe uma novidade. E essa diminuição da camada de ozônio ela pode causar diversos danos, doenças e mortes, tanto de seres humanos, animais, destruição de plantações, de vegetais, que são nossos alimentos, né? A gente vai comer o quê? Né? Hoje nós temos que tomar muito cuidado até com a hora que nós vamos sair ao ar livre, que dependendo da hora o sol ali pode afetar a sua pele. Temos que usar protetor solar e mais um monte de coisa para te proteger do sol. Deveria ser assim? Claro que não, isso não é normal, isso não é algo comum. Durante o período da tribulação, da grande tribulação, isso vai ser bem pior. O sol ele vai aumentar o seu calor de tal forma que ele vai derreter, praticamente derreter as pessoas. Mas eu vou falar disso num outro vídeo que eu vou lançar aqui dessa série,
que vai falar sobre as 7 taças do Apocalipse. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Guerras, fome, doença, já virou até coisa comum, né? Infelizmente, né? A guerra, de novo, não preciso detalhar muito aqui no vídeo. Mas e os terremotos? Por que a Bíblia fez questão aqui de falar de terremotos? Terremotos sempre existiram, sempre. Por isso que esse é um dos grandes motivos para que as pessoas duvidem dessas profecias. Porém, uma pesquisa realizada em meados do ano de 1980 mostra que esse fenômeno ele tem aumentado a quantidade e a intensidade com o passar dos anos. A Terra está sempre tremendo, né? Estima-se que exista entre 500 mil e 1 milhão de tremores por ano no planeta Terra, mas a maioria nem é sentida por nós, apenas é detectada por aparelhos específicos para isso, os sismógrafos. Nós falamos de terremotos mesmo, aqueles que destroem tudo, matam pessoas, derrubam prédios, abrem a rua ali e causam um estrago gigantesco. E existem pesquisas exaustivas que indicam que realmente o número de terremotos está aumentando, principalmente agora. Mas aí você pode pensar, beleza, terremoto, tá, e daí? Então, a Bíblia ela registra eventos de terremotos em situações muito específicas, tá? Como, por exemplo, quando Jesus morreu lá na cruz, houve um terremoto gigantesco, houve um outro terremoto quando ele ressuscitou e haverá um outro terremoto no final dos tempos, na grande tribulação, mais especificamente lá no final, onde haverá o maior terremoto de todos os tempos. A Bíblia fala que é o maior terremoto e nunca houve nada igual antes na história da Terra, tá? Mas eu vou falar disso num outro vídeo, só para deixar o povo ansioso aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de março de 1982, foram encontrados mais de 530 cadáveres de bebezinhos abortados pelos pais, antes mesmo de chegar aos 9 meses de gestação. Um verdadeiro cemitério ali de crianças rejeitadas pelos pais. Isso é um caso, de tantos outros que nós vemos por aí. O amor em família está sumindo. É difícil de achar hoje um lar realmente feliz, pessoas felizes. O que Jesus Cristo tinha dito sobre filhos contra pais, pais contra filhos, já é comum, é uma realidade, infelizmente, e até muito mais extremo que isso. Jovens que matam a família inteira, pegam metralhadoras e entram em escolas, em cinemas, em teatro e matam todo mundo. O divórcio hoje virou uma arma que favorece a falta de amor fraternal. Você casa, não deu certo, separa, tá tudo bem. Lares desfeitos, vidas descontentes, é o resultado do amor se esfriando, Então, esse versículo nunca foi tão verdadeiro como agora. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos também revelou que no período de 7 anos a população cresceu 7%. E nesse mesmo período, a criminalidade cresceu 111%. Isso mostra a realidade dos crimes e a maldade no mundo atual. Então você imagina como que será durante a tribulação, quando o Espírito Santo for retirado aqui da terra. O Espírito Santo que nos convence que estamos errados, que nos dá uma bússola moral daquilo que é certo e que é errado. Imagina quando ele não estiver mais aqui. E outra, É só você ligar a televisão que você vai ver tragédia em cima de tragédia. Isso é um sinal mais do que claro. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Que parada de figueira é essa, cara? Nessa parábola, a figueira significa Israel. Tá? Então, Israel é a figueira dessa passagem. E Israel, o povo israelense, ele foi expulso de suas terras no ano de 70 d.C. pelo imperador Tito. Tá? Isso é história, está registrado. Você pode pesquisar em qualquer lugar e você vê que isso realmente aconteceu.
A partir dessa data, os judeus não tinham mais pátria, foram espalhados pelo mundo por várias nações. Israel ficou na mão de povos estranhos, na mão dos gentios, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. Essa passagem aqui de Lucas 21-24 se cumpriu, as profecias que aconteceriam contra Israel, e eles foram espalhados pelo mundo. Mas para que comece a grande tribulação, que é uma forma de castigo, uma parte da tribulação, é para castigar o povo judeu por eles terem rejeitado e crucificado o Messias, o Jesus Cristo. Óbvio que não ia ficar barato isso tudo que eles fizeram. Para que isso aconteça, o povo judeu precisa voltar para sua terra, precisa ter a posse de Israel novamente. Será que o cachorro vai aparecer aqui, meu? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Poderia uma nação nascer em um dia só? Bom, Israel voltou a ser uma nação em apenas um dia. E esse dia, mais especificamente, foi no dia 14 de maio de 1948. Sério? Sério. Nesse dia, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decretou novamente Israel como um país soberano. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tentou destruir o povo judeu. Todos nós conhecemos a história, as escolas sempre contam isso nas suas matérias. Criou ali um verdadeiro holocausto de pessoas, matou mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração nazista, sendo ele uma espécie de anticristo para a época, um esboço do verdadeiro anticristo. Vou falar isso também num outro vídeo aqui dessa série aqui de estudos. Satanás, ele sabe que Jesus Cristo ele só vai voltar a esse mundo se todas as profecias que estão na Bíblia forem cumpridas. Entre elas que o povo judeu tome posse novamente de suas terras, de Israel, de Jerusalém. Mas e se o povo israelita fosse totalmente riscado do mapa? Ou seja, não existisse mais nenhum judeu na face da terra? Então não teria como Jesus Cristo voltar, porque a Bíblia estaria mentindo. E assim, o diabo venceria. Mas um milagre aconteceu. E Deus, ele deu uma nova vida ao povo judeu. Ele reestabeleceu esse povo como nação. Levantou eles novamente do vale de ossos secos, que está em Ezequiel 37. Um povo totalmente perdido, mas que Deus refez novamente. Refez novamente. Redundância. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, aqui os falsos profetas. Esse é um dos sinais que todos aceitam que já está se cumprindo, e nunca existiram tantos falsos profetas no mundo. No dia 2 de outubro de 1993, um homem chamado K. Van Leyen, que se dizia ser um profeta, levou ao suicídio cerca de 59 pessoas numa seita lá no país do Vietnã. Ele prometeu levá-los ao céu e tal, se lhe dessem dinheiro, E ele acabou juntando ali uma grana, ali, mais de 10 mil dólares, que é muito dinheiro naquela região e principalmente naquela época, uma fortuna. E ele, temendo ser preso, ele fez ali uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, levando elas ao suicídio. E entre elas, 19 crianças. Isso é só um dos casos, No mundo todo, todos os dias existem escândalos no meio evangélico, as chamadas teoria de prosperidade, que isso não existe na Bíblia, tá? Não existe. Lógico, a Bíblia promete que nós seremos prósperos, mas esse não é o objetivo da vida. Não é isso que Deus nos prometeu, ser ricos apenas. Ele quer que nós sejamos salvos. Pregadores e cantores cobram uma fortuna para pregar e cantar nas igrejas. O evangelho virou um negócio, Assim como os comerciantes de dentro do templo que Jesus expulsou, parece que eles voltaram para dentro das igrejas. Temos até homens afirmando que são eles próprios Jesus Cristo. Seitas que levam seguidores ao suicídio, como eu falei, e outras que motivam casamentos de pessoas do mesmo sexo, outras que negam que Jesus Cristo realmente seja o Filho de Deus,
e o fato de que a religião tem crescido muito nos últimos tempos, e com ela cresce também o número de falsos profetas e de falsas doutrinas que pregam aquilo que não é coerente com a palavra. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. As potências dos céus serão abaladas. Se você lê esse versículo e você não fica com medo, nunca houve tanto conhecimento referente ao universo como agora. Através de imensos telescópios, consegue-se identificar estrelas a não sei quantos milhares de anos-luz da Terra, consegue identificar explosões de estrelas, monitoram cometas e asteroides que podem atingir o planeta Terra, assim como aconteceu no ano de 2013, lá na Rússia, na cidade de Chelyabinsk. Treinei bastante para falar Chelyabinsk. E quando esse asteroide ele cortou o céu ali na Rússia, ele emitiu uma luz mais forte do que o Sol, 30 vezes mais forte que o Sol. Ele estourou vidraças de prédio e pelo menos 20 pessoas ficaram feridas por causa desse asteroide. Então, isso é uma realidade. O Sol está ficando cada vez mais quente e nós estamos perdendo a nossa camada de ozônio. Então, isso não é nada bom mesmo. O soar da segunda e terceira trombeta do Apocalipse fala de uma bola de fogo, uma tocha, uma estrela, que vai cair aqui na Terra no período da grande tribulação. Mas, como você já sabe, vai ser num outro vídeo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. No final dos tempos, no final do mundo, alguns dos grandes inimigos de Deus serão os reis do Oriente, ou, como diz lá em Ezequiel 38:15, do extremo norte. Mas quem são esses camaradas? Algo muito espantoso tem acontecido nos últimos anos no Oriente, os chamados tigres asiáticos. Eles têm crescido assustadoramente. Então, economias de países como Japão, China, Coreia do Sul, Hong Kong, entre outros, é algo impressionante. Não tinha como prever que esses países cresceriam tanto. O livro de Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos pelo apóstolo João, e na época a grande potência econômica e militar era o Império Romano. Nem se ouvia falar dos povos do Oriente, né? Mas hoje não existe nenhum lugar no mundo que cresça tanto quanto esses países. E a Bíblia diz que os reis do Oriente, né, do extremo norte, eles vão se juntar ao anticristo para tentar destruir Israel. Não estou falando que os povos que vivem lá são maus, não é isso, né? Muito pelo contrário. Mas quando nós falamos aqui de povos que vão se juntar com o anticristo, nós estamos falando de governo, de pessoas com poderes. Tá? Eu vou falar isso mais para frente também. Fiquem tranquilos que vocês vão aprender tudo isso. Vocês vão sair daqui craques nesse assunto. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tirando as palavras meio difíceis, né? A Bíblia tem umas palavras meio complicadas de entender. Só de você ler esse versículo, você já começa a entender o que está acontecendo. Essa passagem aqui de 2 Timóteo 4 fala exatamente o que tem acontecido hoje em dia, né? Será que tem pessoas assim hoje que fogem da sã doutrina e pregam e se juntam com pessoas que usam a Bíblia de forma manipulada para fundamentar os seus erros? Será que tem isso? O que mais tem hoje são igrejas que pregam o que não é verdade, distorcem a verdade bíblica para poder continuar nos seus atos, o que quer que seja que eles querem fazer. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde os tempos bíblicos as pessoas já falavam: já ouvi falar que Jesus vai voltar há muito tempo, e desde a época dos meus pais, meus avós, e nada acontece. Essa negação de que Jesus não virá é um sinal claro de que ele vai voltar.
Pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus amigos, esse é um dos acontecimentos que vai mostrar que Jesus está tipo com a mão na maçaneta da porta. Tá? Esse aqui é um dos últimos sinais de que Jesus realmente está voltando. Quando foi que o mundo viveu uma paz plena e duradoura? Se não tem guerra num país, tem no outro, fome em um, doenças em outro, sempre houve algum tipo de problema no mundo. E a humanidade ela anseia pela paz. Mas quando essa paz chegar, é a hora de Jesus voltar. E fique alerta, fica bem alerta nos noticiários, principalmente naquilo que se relaciona com Israel. Tá? Israel é um país que sempre esteve em guerra. Várias tentativas de tratados de paz e acordo com os países da região ali nunca deu certo. Mas um dia essa paz ela vai chegar. Só que quem vai fazer essa paz é o anticristo. Então fique esperto no que você vê, no que você pesquisa, porque o mundo começou ali em Israel, naquela região ali, e o mundo vai terminar ali também. Israel, mas por que Israel é tão importante assim? Como assim, cara? Deus ele fez uma aliança perpétua com o povo de Israel, através ali de Abraão, que foi o primeiro, né, o patriarca do povo hebreu. E essa aliança ele não vai quebrar jamais. Por isso que Israel sempre esteve ali no cenário principal, o ator principal de toda essa história. E para finalizar, é óbvio, né, que dá para perceber que nós estamos dentro de uma grande panela de pressão prestes a explodir. Né? Não é possível que as pessoas não vejam que algo está para acontecer. Aí eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de várias matérias de tudo que eu falei aqui hoje, tá? Para que realmente esteja fundamentado aqui em princípios verdadeiros, não só na Bíblia, mas o que está acontecendo no mundo. Né? Os sinais que vão acontecer, já estão acontecendo, é o que está aí fora. É só você abrir a sua janela e você vai ver. E esses são alguns dos sinais do final dos tempos. E agora você já sabe. E nos vemos aqui no terceiro vídeo desse estudo. Até lá!